Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre a importância e os impactos da Revolução Industrial. Então vamos lá. Um elemento fundamental é a separação entre capital e trabalho. Ora, é um elemento teórico a ser analisado. O artesão, ele era dono das ferramentas, ele era dono da oficina em que ele trabalhava, ele era dono do tempo de trabalho dele, porque ele determinava o ritmo de produção dele. Normalmente o artesão trabalhava no ritmo da natureza. Ele esperava o sol nascer para ter a iluminação do sol, para poder trabalhar. Ele esperava um dia de tempo bom para poder, por exemplo, um marceneiro cortar a madeira, ir até a floresta, trazer a madeira, transformar a madeira numa mesa ou num banquinho. Com a Revolução Industrial surgem as máquinas. Então o artesão agora não consegue competir com o dono da fábrica que tem as máquinas e ele acaba sendo absorvido na fábrica como um proletariado. Então ele não é mais dono das ferramentas, ele não é dono da máquina, ele não é dono do tempo dele. Então isso configura a separação entre capital e trabalho. O trabalho fica para o operário, o capital, que é o dinheiro necessário para o investimento nas máquinas, no espaço onde a fábrica vai funcionar, ele fica junto do burguês, ok? Então você tem uma separação definitiva que antes não existia. Esse é um ponto essencial. A Revolução Industrial ela vai gerar um processo que fica conhecido como reificação do homem e fetiche das mercadorias. O principal teórico dessas ideias é o Marx. O Marx vai trabalhar com a ideia de que a Revolução Industrial reifica o homem, ou seja, o que significa isso? O homem torna-se um objeto nesse processo, ao passo em que as mercadorias passam a ser amadas, passam a ser admiradas com o processo de industrialização. Ora, o que a fábrica faz? O que as fábricas acabam por fazer? Elas estão produzindo mercadorias. Ninguém pergunta para a pessoa se ela precisa ou não de um determinado tipo de mercadoria. A fábrica não pergunta, a fábrica gera a demanda, a fábrica muda o design, muda a cor, muda o modelo, muda a configuração, gerando o impulso do consumo. Esse é o fetiche da mercadoria. Ao passo em que o homem ele acaba sendo um elemento mais descartável nesse processo, seja ele como trabalhador, seja ele como consumidor, ok? Próximo passo fundamental é entender o processo de reação dos trabalhadores. Por que os trabalhadores reagem? Porque a condição das fábricas era insalubre, o trabalho era insalubre, as jornadas eram elevadas e existiam castigos corporais. Como os trabalhadores reagem? São três grandes marcos de reação dos trabalhadores: o ludismo, o cartismo e o surgimento dos trade unions. O que é o ludismo? É um movimento extremamente organizado de quebra de máquinas. Os trabalhadores se organizavam, atacavam as máquinas, quebravam as máquinas, geravam um grande prejuízo para o capitalista, para o dono da fábrica, e assim conseguiam iniciar um processo de negociação exigindo melhorias nas condições de trabalho. O cartismo foi um movimento também organizado no qual os operários enviavam cartas para o parlamento inglês exigindo melhorias das condições de trabalho e exigindo participação na política, ou seja, eles queriam participar do parlamento inglês, ok? Ter direito de voto, para assim conseguir melhorias nas condições de trabalho. E finalmente, surgem os trade unions, que são basicamente associações de trabalhadores, que futuramente vão originar os sindicatos, são a base dos futuros sindicatos. Então os trabalhadores se reuniam nessas associações, para ali discutirem a questão do trabalho, a insalubridade do trabalho e a melhor forma de exigir melhorias por parte do capitalista, por parte do dono da fábrica, ok? Então, esses são os principais impactos e basicamente a importância desse processo conhecido como Revolução Industrial, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima.